Esse vídeo-relato abordará as experiências e teorias vivenciadas no decorrer do estágio 2, realizado com a educação infantil, no período de 30 de setembro de 2013 a 18 de outubro de 2013. A prática aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariante Soares Pacheco, localizada no município de Gravataí, com uma turma de pré-escola, sendo que esta era composta por 4 alunos com idade entre 5 a 6 anos. O projeto de ensino aplicado no decorrer desses dias teve como tema gerador os animais do meio em que vivemos. O planejamento do período de estágio foi pensado a partir da leitura do livro Educação Pré-Escolar de Gilda Riso, contando também com a contribuição de Freinet, pois aplico na atividade inicial justamente um dos métodos que foi por ele sugerido. No primeiro dia de aula, programei e realizei junto aos alunos uma aula-passeio, que consistiu na visita no sítio de um morador que reside nas proximidades da escola. No local, essa família cria coelhos, galinhas, bois, gatos, cavalo, dentre outras espécies que escolheram também habitar esse lugar. A interação das crianças com os animais proporcionou, para além da motivação, um aprendizado sensacional, uma vez que conseguiram saciar sua curiosidade, ora perguntando, ora ouvindo o senhor Marcos Minuso, que gentilmente nos recebeu e falou sobre a alimentação, os cuidados e o carinho que dispensava aos animais que vivem em sua propriedade. No livro Educação Escolar, na página 64, Gilda Riso diz que é através da manipulação dos objetos e contato íntimo com estes que a criança assimila o mundo à sua volta e o conhece através do pensamento. As ideias se formam dentro do indivíduo a partir das relações dele com o meio ambiente, através da sua exclusiva experiência. Caminhada pelo campo ainda nos reservava surpresas agradabilíssimas, como, por exemplo, a descoberta de um ninho de quero-quero com um ovinho dentro. Nesse momento, a euforia tomou conta dos alunos, pois ao mesmo tempo em que queriam ver e se aproximar, alguns não entendiam o motivo da fúria daqueles pássaros que sobrevoavam o ninho, buscando protegê-lo. Mas mais um aprendizado que a natureza por si só acabou nos oferecendo. As imagens desse passeio foram reproduzidas e manuseadas pelos alunos, que, por sua vez, confeccionaram um painel coletivo a partir dessas fotos e demais imagens pesquisadas em revistas e jornais. No dia seguinte, os comentários em relação ao passeio não cessavam. Enquanto conversávamos, fui organizando junto a eles um ambiente confortável para a hora do conto. Sentados no chão e recostados sobre almofadas, as crianças preparavam-se para ouvir e interagir com a historinha do Camilo Comilão. Após a leitura, eu sugeri que cada um recontasse com suas palavras a história que ouviu. Essa atividade culminou com a pintura, recorte e montagem da Máscara do Porquinho, que por sua vez era o personagem principal do enredo. A dramatização com o uso do material produzido possibilitou uma interação mais intensa, além de ter desinibido e descontraído os mais tímidos. O desafio lançado no terceiro dia de aula consistiu na montagem de um quebra-cabeça. O personagem que se formou a partir desse material foi um galo gigante. As peças coloridas continham as letras do alfabeto e também os numerais. Esse recurso gerou uma euforia e chamou a atenção dos alunos, que ficaram muito ansiosos, querendo logo descobrir a imagem oculta. No decorrer da montagem, lancei perguntas norteadoras a fim de possibilitar a troca de experiência entre eles, tais como: que animalzinho é esse? Qual a sua utilidade para os seres humanos? Do que ele se alimenta? Quem conhece alguém que cria esse tipo de animal? E assim por diante. Para um primeiro momento, eu havia pensado apenas numa montagem coletiva, mas devido à motivação que a atividade ocasionou, acabei sugerindo que todos manuseassem esse material individualmente, remontando-o novamente. Riso, a autora anteriormente citada, diz também na página 71 de seu livro que a manipulação lúdica e criadora dos materiais da sala propiciam o desenvolvimento de movimentos cada vez mais preciosos e coordenados, desenvolvendo simultaneamente sentimentos de autoafirmação, segurança, satisfação pessoais e sentimento de cooperação e solidariedade de grupo.
Na aula seguinte, partimos da confecção de um quebra-cabeça que relacionava o número à quantidade. A pintura, o recorte e a colagem são ações que fizeram parte dessa atividade. Depois de confeccionado, o jogo foi montado e explorado pelos alunos, que puderam identificar qual dos animais aparecia em maior e menor quantidade, além de identificar os vizinhos dos numerais, agrupando as quantidades conforme a solicitação da professora. No dia 4 de outubro de 2013, dando continuidade ao projeto referente aos animais do meio em que vivemos, levei para a sala de aula, para a hora do conto, vários livrinhos que faziam parte da coleção Mamíferos. Os alunos puderam escolher o livro de acordo com a sua preferência e assim contar a respectiva história através da leitura visual. Cada um contou a sua história, deixando-a posteriormente exposta na sala através do desenho criado por eles mesmos. A abertura das homenagens do Dia da Criança iniciou no dia 5 de outubro. Todas as turmas deste período participaram das mais variadas competições e jogos recreativos. As atividades contemplaram também o projeto que eu estava desenvolvendo, uma vez que o objetivo dele também era de promover a interação e o entusiasmo aos alunos. No decorrer da gincana, os aluninhos da pré-escola confeccionaram crachás e pompons coloridos para distribuírem às torcidas. No dia 7 de outubro, as crianças assistiram a um vídeo que mostrava o som produzido por várias espécies de animais. A partir dessa atividade inicial, questionei-os perguntando: qual daqueles animais poderia ser criado em nossa casa? Por que sim? Por que não? Como se chamam os que podem e os que não podem? Do que se alimentam? Como nascem? Suas características? Levando-os assim a concluir quais são os animais denominados selvagens e quais são os domésticos. Em seguida, receberam um quebra-cabeça contendo cabeças e corpos de animais para colorirem, recortarem e colarem numa folha de ofício. Realizaram esse trabalhinho ouvindo e cantando a música imitando os animais da Xuxa. Essa mesma música também foi dramatizada pelas crianças. Uma outra música, Dançando com o Tchutchucão, foi usada como abertura das atividades programadas para a aula do dia 8 de outubro. As crianças divertiram-se muito, cantando e dramatizando a letra. Essa mesma canção foi utilizada nas demais brincadeiras envolvendo dança da cadeira, estátua e dança dos balões. Todos se mantiveram envolvidos, participando com muita motivação de tudo que fora proposto. O Beijo do Bicho, historinha contada na hora do conto do dia 9 de outubro, fora outra atividade que também entusiasmou as crianças, pois todos transformaram-se em personagens, interagindo no momento em que a professora contava a história. No dia seguinte, no centro da mesa, foram disponibilizados diversos materiais de sucata para os alunos confeccionarem um animalzinho de sua preferência. Através da minha orientação e ajuda, todos encaparam uma caixinha de leite que foi cortada ao meio. Aos poucos foram dando forma ao fantoche, colando olhos, boca, nariz e cabelo. O mesmo objeto criado foi usado para a contação de uma história individual e coletiva. O 11º dia de estágio, explorei a percepção visual a partir da brincadeira O que está diferente. A intenção foi levar os alunos a perceber o que foi alterado ou modificado no ambiente através da observação. A memória foi estimulada através das perguntas norteadoras e dicas em relação à aproximação da criança com o objeto alterado. Também foram instigados a pensar em relação à cor, ao tamanho, à lateralidade. O planejamento do dia 15 de outubro visou mais uma vez, através do lúdico, um momento de integração e atenção entre os alunos. A brincadeira Morto-Vivo teve como objetivo desenvolver a percepção auditiva e a expressão corporal. Os comandos estabelecidos por mim visavam testar o reflexo, a rapidez de raciocínio e a atenção das crianças. Já no dia 16 de outubro, a aula dialogada e o uso do computador objetivaram despertar o raciocínio lógico a partir do jogo da memória e dos 7 erros. A atividade inicial consistiu num questionamento a fim de verificar quem já dominava e conhecia a máquina, relatando o nome de suas partes,
sua utilidade, seus benefícios e cuidados que devemos ter ao usá-la. Aqueles que já dominavam também puderam auxiliar os demais. Na 14ª aula do estágio com educação infantil, as crianças foram convidadas a sentarem ou deitarem sobre almofadas para assistir ao filme Procurando Nemo. No final, explorei a história assistida através de perguntas que nortearam a interpretação oral, como, por exemplo, quem eram os personagens, onde se passava a história, o que aprendemos através do filme, que perigos o peixinho enfrentou e assim sucessivamente. O fechamento dessa etapa se deu a partir da confecção de dobraduras destacando os personagens principais. Esse trabalhinho, assim como os demais, por eles desenvolvidos, foram guardados em um portfólio personalizado. A culminância do projeto, Os Animais do Meio em que Vivemos, se deu a partir da observação de um ser vivo. O diálogo conduziu os alunos às suas descobertas. Nessa última aula, eles tiveram seus olhos vendados e, através do tato, tentaram descobrir que animalzinho estava oculto. O bichinho ficou na sala até o final da aula. Conversamos sobre os cuidados necessários para a sua sobrevivência, além de um apanhado geral sobre tudo o que fora trabalhado e falado sobre os animais no decorrer do projeto. Ao término da aula, a professora perguntou quem saberia cuidar deste animalzinho. Todos levantaram suas mãozinhas, expressando no olhar a vontade de levá-lo para casa. Após o suspense, cada um deles recebeu um pintinho de presente. A euforia e a alegria tomou conta daquelas crianças e, assim, através dessa atividade, concluiu o estágio na educação infantil, atingindo, a meu ver, todos os objetivos que tracei. Dentre tantas aprendizagens proporcionadas, guardarei comigo e seguirei levando nessa caminhada enquanto professora e acadêmica a humildade como referência de trabalho, pois é ela que nos iguala às condições de aprendizagem e nos permite pensarmos, refletirmos e reavaliarmos nossa prática enquanto professores. Concluo dessa forma esse vídeo relato com a seguinte fala de Gilda Riso. Em seu livro Educação Pré-Escolar, Gilda diz: o professor pré-escolar, assim como o jardineiro que provê a planta das condições essenciais ao seu crescimento, tais como água, luz, calor e alimento, deve oferecer à criança condições essenciais à sua vida de ser, além de físico, psicossocial, que lhe é própria, o que exige carinho, aceitação, apoio e estímulo afetivo social, um misto excepcionalmente equilibrado de proteção e encorajamento, semelhante às atitudes da mãe, saudavelmente disposta a permitir e propiciar o desenvolvimento da autonomia de seu filho e que se coloca continuamente disponível para protegê-lo em caso de necessidade.